Olá, meu nome é Ana Beatriz. Vim aqui falar do meu filme, que o título dele é Parente a Serpente. É um filme que ele teve a estreia no ano de 92, que se trata de uma família italiana composta por 4 filhos que vão visitar a mãe deles no Natal. Eles vão passar a festa de Natal e Ano Novo com eles, né? E durante essa ceia ocorre uma união bem feliz, eles têm uma boa comunicação com os pais e tudo mais. Só que a mãe coloca uma questão pra eles, que seria que ela está ficando muito velha, idosa, o pai está com início de demência e eles querem morar com algum dos filhos. E nisso eles perguntam com qual filho ele quer ficar. Aí eles têm uma discussão entre eles, com quem os pais vão estar ficando, e durante essa discussão há várias revelações, eles revelam bastante segredos entre irmãos, e ao final do filme eles resolvem como vão reagir referente aos pais, o que eles vão estar fazendo com quem os pais vão estar ficando. Que o final do filme é meio humorístico, tem um humor negro, né, no caso. Foi um filme que eu gostei bastante, tem um humor negro no final do filme. É uma coisa aqui pra você pensar, relação família, comunidade, há muita fofoca entre eles. Então foi um filme que eu gostei bastante pelo humor. Oi, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou falar um pouco do meu filme, que se chama Cóconos 2, O Retorno. E ele fala sobre um grupo de idosos que está no asilo e foi abduzido por alienígenas. É um grupo de ET. E quando eles foram abduzidos, eles foram para outro planeta e lá eles descobriram a imortalidade, que eles poderiam ficar jovens, né? E sem doença, sem nada. E eles fizeram um retorno para a Terra para rever os seus parentes, amigos, e acabou, querendo ou não, ficaram na Terra, né? Porque eles acharam mais importante ficar com a família do que continuar a querer ficar imortal, mas isso não era relevante para eles. E eles preferiram isso. Então, a minha indicação para vocês é muito legal. O filme é bem comédia, mas tem a ficção científica, né? Porque vai para outro planeta, tem alienígenas e tudo mais. E fica minha recomendação para vocês. Meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre o meu filme que eu assisti, que é As Pontes de Madison. O filme ele é de romance e drama. Ele conta a história de uma dona de casa, que ela tem 2 filhos e é casada. E a família dela acabou viajando, ficou 4 dias fora e nesse tempo ela acabou conhecendo um fotógrafo. E eles se envolveram, eles tiveram um breve romance de 4 dias e ela também se sentia muito solitária. A família dela não ligava muito pra ela se sentia muito solitária. E nesses 4 dias foram muito importantes pra ela porque ela acabou conhecendo uma pessoa que fez ela sentir o que ela não sentia há muito tempo. Só que eles não podiam ficar juntos. Então acabou que terminando por aqueles 4 dias mesmo. Mas ela acabou fazendo um diário sobre esses 4 dias. Ela escreveu cada detalhe do que eles passaram. Aí ela acabou ficando velha, envelheceu, faleceu. E o último desejo dela, ela quer que ela fosse cremada e as cinzas delas fossem jogadas em uma ponte. Só que os filhos delas não entenderam o porquê ela queria isso. Então eles leram os diários dela e entenderam esse romance. E no começo eles ficaram um pouco chateados com elas por ter traído o pai deles. Só que depois eles entenderam, porque ela se sentia solitária, conheceu uma pessoa legal, não era aquilo que ela planejou quando ela era mais nova. E nesse tempo os filhos dela acabaram percebendo que também não era o que eles queriam, porque eles acabaram casando e tiveram a mesma rotina que a mãe deles tiveram e também não estavam felizes. E a mensagem que eu entendi do filme é que não importa o que aconteça, você tem que fazer o que te faz bem. Então, meu nome é Davi, eu tô aqui para relatar sobre o filme que foi assistido, que é As Baleias de Agosto. Esse filme relata de um grupo de idosos que na juventude eles gostavam, a partir de uma pedra rochosa, assistiam as baleias que passavam no mês de agosto. Com o tempo eles foram envelhecendo, as atoras era a Sara, a Lily, e acaba que elas eram as irmãs e uma delas fica cega. E a partir disso, uma irmã cuida da outra, elas perdem os maridos e elas decidem morar juntas e uma assim cuida da outra.
A Sarah, antigamente, quando na juventude, ela era enfermeira e ela vê essa importância de cuidar da irmã para não deixar ela sozinha. E a Lily, ela não enxerga mais nada, então tudo que se passa, ela tem que ser interpretado pela irmã dela. Então, o que vem na cabeça dela é só a antiguidade, só o que ela recorda. E o filme, no final, ele baseia novamente como o começo. Elas começam a ver as baleias, e as baleias elas desaparecem, e no final do filme elas terminam no mesmo ponto rochoso e na esperança de ver alguma baleia novamente, só que elas não vê e elas se abraçam. E o que eu entendi pelo filme é que elas se amavam muito e que a importância de uma cuidar da outra para elas foi um ponto muito relevante. Então a família foi bem essencial, então mostrou bem o lance de família e irmandade. Olá, meu nome é Diego e o filme que eu vou indicar para vocês é A Balada de Narayama. É um filme bem antigo que se passa na cidade de Narayama, no Japão, e ele conta uma tradição da cidade, populacional, na verdade. E essa tradição dizia que idosos a partir de 70 anos deveriam deixar a residência por conta de vários problemas. Dentre elas, a fome. A fome e escassez de comida era o que mais marcava essa época em Narayama. Ao chegar nessa idade de 70 anos, os filhos mais novos subiam os pais até o topo da montanha para eles se virar realmente sozinhos. Só que no decorrer disso, alguns acabavam descendo essa montanha em busca de tentar viver a vida mais fácil possível, porque nas montanhas não tinha muita alimentação, não tinha um modo de viver assim mais natural. Então eles desciam essa montanha e acabavam tentando criar seus próprios alimentos, caçar, pescar, e nisso muitos não sobreviviam, porque a maioria era bastante dependente. E é um filme bastante dramático, que tem bastante questões familiares, mas eu indico muito para vocês porque é um filme para se pensar. É um filme que eu super indico para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho do filme que eu assisti, que foi o Diário de uma Paixão. Ele é um filme de 2014 e conta uma história bastante interessante sobre uma idosa que ela tem Alzheimer. E, na verdade, ela fica internada, numa clínica de longa permanência, e o seu esposo, ele vai e se interna também nessa clínica para ficar perto dela. Só que ele é totalmente saudável, E daí durante toda a vida deles, dentro dessa clínica, o marido dela conta a história deles de jovem, como se fosse uma história fictícia, na verdade, porque ela não se lembra de nada. A história deles é que eles se conheceram quando jovens. O rapaz, ele era de origem humilde e ganhava muito pouco, e ela de origem rica. Por isso os pais não aceitavam o relacionamento e depois eles se encontraram depois de mais velhos, questões de anos. E daí eles se casaram e tudo mais, tiveram filhos. Daí ele contava todos os dias a história deles, como se fosse uma história fictícia. Mas na verdade era a história real da vida deles. E daí sempre que ela se recordava dessa história, da convivência dos dois juntos, ela tinha surtos. E o que ficou pra mim desse filme é que o amor realmente pode tudo. Super indico. Olá, vou falar um pouco para vocês sobre o filme A Família. O filme relata uma história de uma família que eles moravam na França. Essa idosa, no passado, ela já teve uma história com a máfia. E o filho foi seguindo a mãe, viu o que estava acontecendo no decorrer do tempo. Quando ele cresceu, ele começou a fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo com a mãe. A mesma coisa que a mãe estava fazendo. Só que ninguém sabia que a mãe era da máfia. Então, eles foram obrigados a se retirar da França e foram para os Estados Unidos. Assim que eles foram para os Estados Unidos, o pessoal do FBI descobriram que tinha uma família que era da máfia. Então, eles foram investigar essa família, só que ninguém sabia que o filho dessa senhora era investigador do FBI também. Aí, quando o FBI descobriram que eles mudaram para os Estados Unidos, o FBI foram atrás.
Quando eles foram atrás, bateram na porta dessa senhora, descobriram que o filho dele era um investigador. A mãe ficou chocada, né? E nisso eles teve um tiroteio. Nessa discussão, eles discutiram, depois dessa discussão, a senhora se entregou, que ela que era a dona da máfia. E nisso começaram o tiroteio, e ele tentou defender a mãe, só que a mãe não queria, tipo, como pode dizer, a mãe defendeu ele por conta que eles não tinham culpa, que ela era o motivo. A senhora foi baleada, acabou falecendo, e o filho dela que participava, ele acabou sendo preso também. Oi, gente, meu nome é Júlia e eu vim contar um pouquinho pra vocês do filme Ainda há Fogo sobre as Cinzas. É uma comédia dramática muito antiga, de 1971, que retrata a história de um idoso, que ele mora com o filho, com a nora e com seu netinho. Ele é muito dependente deles, só que ele não quer ser mais dependente do filho e da nora. Ele quer ser útil, ele quer ser independente, ele quer ter a vida dele. E conforme passa o tempo, a nora sugere que o filho coloque o pai no asilo. Só que ele não quer ir no asilo, obviamente. E ela acaba contratando uma babá pro netinho. Isso acaba tirando o pai da função que ele tinha, né? Ele cuidava do netinho e agora a babá tá cuidando dele. Só que a família descobriu que a babá ficou grávida. Então eles mandaram ela embora. E esse idoso, que chama Joseph, ele resolveu tomar uma atitude radical. Ele pegou a malinha dele, arrumou as coisas e resolveu viajar, porque ele não queria mais ser dependente, ele não queria ir pro asilo. Então ele resolveu viajar sozinho. E ele foi para Palm Springs, que era uma cidade próxima de onde ele morava. E coincidentemente ele encontrou a babá lá. E eles acabaram morando juntos. Eles iniciaram uma amizade muito sincera, uma amizade verdadeira. E apesar dos outros ficarem olhando com um ar meio malicioso, um ar errado deles, eles não ligaram e eles seguiram a vida. Então eu recomendo esse filme pra vocês, porque é uma comédia muito interessante que retrata essa amizade deles. Olá, eu sou a Jaqueline e eu vim aqui hoje para falar para vocês, vou recomendar para vocês um filme bem bacana que chama Antes Tarde do Que Nunca. É um filme antigo, de 1983, mas é um filme que todos deveriam assistir, porque ele retrata uma realidade que acontece no nosso mundo atual, que apesar das pessoas falarem que não tem preconceito e que acha tudo bacana, ainda existe muito tabu em relação aos idosos. E uma das mensagens, não vou contar o filme pra vocês, mas é muito bacana, é um filme meio comédia, meio drama, e você dá muita risada junto com o filme, então pode pegar a família, levar pipoca e se divertir assistindo esse filme, e no final dá pra você refletir junto com a sua família sobre a vida do idoso, né? O idoso também transa, o idoso também dá risada, o idoso também ri muito e viaja. E tem que quebrar esse tabu de que idoso tem que ficar lá no asilo, quietinho. Esse filme retrata tudo isso. Eu super recomendo pra vocês. Olá, meu nome é Juliane. Vim aqui recomendar pra vocês o filme Ao Entardecer, que retrata a história de uma senhora, que no filme se chama Ana, que está em seu acamada, à beira da morte, onde ela tem uns períodos de alucinações e, contudo, ela conta para suas duas filhas e a enfermeira que cuida dela um caso de amor antigo antes dela se casar com o pai delas. O filme passa a ser bem interessante porque ele é bem dramático, onde as duas filhas tentam entender, encontrar quem é esse rapaz que ela era apaixonada, que é o Harry, que foi conhecido no casamento de sua amiga também, que também era apaixonada por ele, mas estava se casando com outra pessoa. E nesse filme, o que é mais interessante é que do momento que ela começa a contar a história, o filme passa a reviver o momento, entendeu? Então acaba sendo essa fase de transição, uns flashbacks muito legais. Para mim foi muito importante e bem interessante, pois ele faz a gente refletir e pensar sobre a vida, na questão de se estamos vivendo a vida corretamente, se das frustrações das nossas vidas, do tipo de não conseguir se realizar profissionalmente, tanto no amor e na sua família em si. Olá, meu nome é Lucas, eu sou estudante de enfermagem na Unimax e hoje eu vim recomendar um filme para vocês que é Como Se Fosse a Primeira Vez. Ele conta a história de um veterinário no Havaí que conhece uma garota, só que a chave do filme acontece na hora que ela sofre de perda de memória recente, que é a amnésia.
Então, todos os dias ele passa a ter que reconquistar ela todos os dias, porque ela tem essa perda de memória recente. Ele tem um desafio de reconquistar ela todos os dias, até o final de suas vidas. Eles casam, eles têm filhos e essa missão fica pro resto da vida. E a minha mensagem que eu deixo para vocês do filme é que o amor supera qualquer tipo de problema. Olá, meu nome é Luísa. O filme que eu vou falar é Conduzindo por Miss Daisy. O filme se passa em 1948. Esse filme ganhou 2 Oscars, um de melhor atriz e o de melhor filme. Ele conta a história da Daisy, que tem 72 anos, e ela dirigiu a vida toda, acabou sofrendo um acidente, e o filho decidiu que ela não poderia mais dirigir. Então ele contrata um motorista, apesar dela não querer que ele contrate esse motorista. Ela é aposentada, ela foi uma professora, então ela ajuda ele não sabe ler, então ela ensina ele a escrever. E a história conta a amizade que vai se formando dos dois e conta os tabus que eles vão vivendo, porque ele é negro e ela é judia, então vai contando todo esse período dela. Eu gostei da história, ela é muito divertida, é uma comédia, então tem pontos para se dar risada, tem pontos para se pensar, então é muito legal esse filme e recomendo a todos. Oi, meu nome é Mayara, vou falar do meu filme, é Copacabana, foi realizado em 2001. Ele trata de 3 temas bem importantes, que é a velhice, a sexualidade e a memória. O meu filme, ele conta de um idoso que vai completar 90 anos, o nome dele é Alberto. Ele ganhou uma festa surpresa, ele ia fazer 90 anos, e os seus amigos da mesma idade que planejou tudo. Nessa festa, ele tem um ataque epilético, e eles caem num sono profundo. Aí todo mundo pensou, os idosos, que ele tinha falecido. Aí arrumaram um velório pra ele, pra todo mundo, ele estava morto. Ele, dentro do caixão, ele estava tendo umas relembranças desde quando ele era recém-nascido, que ele foi abandonado dentro de uma porta de uma igreja com um santo que é a Nossa Senhora da Copacabana. Aí ele também tem outra visão, que ele, quando ele era mais novo, que ele foi para um bordel, ficava com as meninas mais novas que ele pagava. E também ele tinha umas lembranças da idade dele mesmo, que ele também ia pro bordel, porque ele também tem desejo sexual. E esse filme é muito interessante porque aborda... muitas pessoas pensam que gente idosa acima de 80 anos não tem vontade, não tem desejo. E esse filme trata que tem desejo, tem vontade, por isso que ele ia no bordel. E ele era bem ativo. Aí nisso... no velório dele, nada, ele acorda, viu todo mundo lá chorando, pensando que ele tinha falecido. Aí o filme é na base disso. Aí tem uma frase que deixou marcando muito, assim, de reflexão. Quando a tampa fecha, fecha um ciclo de vida. Então, se tem desejo de fazer alguma coisa, que faça. Não importa a idade e o tempo que tem. Olá, meu nome é Lúcia. O filme que eu vou falar é um filme nacional. Ele é baseado num filme de 1983, O Baile. O meu filme, ele se chama Chega de Saudade. É um filme que foi realizado em São Paulo, num bairro em São Paulo, e retrata, assim, um clube de terceira idade. Nesse clube, assim, vão muitos casais e muitas viúvas. Eles vão à procura de se divertir, é um salão de dança, eles gostam muito de se divertir. Aí, nesse baile, se destaca um casal. É um filme, assim, bastante interessante, porque, assim, ao decorrer do filme, essa parceira desse casal que tem ganhado várias danças, ele percebe que ela está com início de Alzheimer. E até ele comenta com algumas pessoas, alguns amigos, que eles não iriam ganhar mais uma dança por conta dos esquecimentos dela, dos passos que ela tem esquecido durante as danças deles. Apesar do Alzheimer,
o parceirismo. Tanto ela reconheceu como ele estava com o pé quebrado e fez assim aquele parceirismo com ele e não dançar com outras pessoas. Ele também, apesar do Alzheimer, ele sabe quem é ela, apesar de ter alguns esquecimentos. Então ele foi também bem parceiro. E eu acho que isso é importante porque, assim, no Alzheimer, a pessoa que está com Alzheimer, a pessoa não sabe quem você é, mas você sabe quem a pessoa é. Então eu achei isso, assim, um fato bastante importante. E eu acho que para a gente lembrar bastante disso, que mesmo que a gente, agora como estudante de enfermagem, a gente vê esse lado, que mesmo que a pessoa com Alzheimer não conheça a gente, mas a gente sabe quem a pessoa é ou quem a pessoa foi. Eu achei um filme bastante interessante. Recomendo mesmo. Olá, meu nome é Matheus. O filme que eu vou contar para vocês se chama Chuva de Verão. Ele é de 1978. Ele conta a história de um senhor que se aposenta e ele acredita que ele vai ficar na casa dele sem fazer nada o dia todo descansando. Mas ao longo do filme se percebe que ele faz coisas perigosas, que ele encontra um novo amor, que ele tem desejo sexual e que a vizinha dele, que ele olhava há muito tempo para ela também gostava dele, eles acabam tendo esse romance. Eu achei o filme muito interessante porque ele mostra que após a aposentadoria e a vida idosa ainda dá para se fazer muita coisa, ainda dá para se ter uma vida ativa e viver um romance, um amor. Olá, meu nome é Késia, sou aluna de enfermagem da Unimax. O filme que eu assisti foi Elsa e Fred. Ele conta a história de um casal de idoso que vivem vidas completamente diferentes e eles acabam se apaixonando. Ele fala sobre o processo de envelhecimento ativo e como lidar diante da proximidade da morte. É um filme muito bom, É um filme muito bom, romântico e eu recomendo. Oi, eu sou o Renan, aqui da Unimax, sou do 5º semestre de enfermagem. Vim indicar para vocês o filme que eu assisti. Ele se chama As Confissões de Smith. Conta sobre um senhor de aproximadamente 60 anos, que ele vive dentro de uma rotina. Ele é casado faz 42 anos e trabalha numa empresa de seguros e vive aquela rotina de sempre, né? Estressante e tudo mais. O Smith, ele tem uma filha adulta que não mora com ele e com a mulher, ela mora um pouco mais distante. E essa filha dele, ela conhece um rapaz que, no caso, o pai dela não simpatiza muito com ele, ele não é muito a favor do casamento dos dois. E aí, com o decorrer do filme, o Smith se aposenta para dar uma esparecida na cabeça, assim, dar uma saída da rotina. Ele entra em um grupo para tentar ajudar crianças da África. Ele acaba conhecendo uma criança de lá, só que ele conhece apenas por foto, ele nunca viu pessoalmente. E durante essa troca de cartas, ele vai contando a vida dele, toda a vida dele, conforme a família, emprego, tudo mais. E o mesmo do outro lado, o menino também vai contando tudo para ele. E aí, com o decorrer de tudo isso, ele acaba ficando viúvo e ele fica meio desamparado, fica sem rumo. Aí ele toma uma decisão que ele pega um trailer e sai viajar por aí, procurando um sentido da vida. E a única coisa que ele tem em mente é que ele quer tentar ajudar a filha dele e não se casar com o rapaz. E eu acho que é interessante que o filme passa uma mensagem que muitas vezes o homem hoje em dia, ele não dá valor às coisas enquanto ele tem. E, por exemplo, ele só foi dar valor à sua rotina quando ele se aposentou e quando ele acabou ficando viúvo. Então, isso que eu achei bem interessante. Olá, meu nome é Rosimar. Eu vou relatar um pouquinho do filme Colcha de Retalho, dirigido pela Jusceline Moorhouse. Ele foi lançado em 6 de outubro de 1995. Esse filme relata sobre o drama de uma moça prestes a se casar com um rapaz, um carpinteiro, chamado Sam. E ela também está terminando uma tese acadêmica e ela fica meio embaraçada nesse casamento e terminando essa tese. Ela fica indecisa e ela vai tirar um tempo na casa da sua avó e da sua tia-avó. E lá ela
vai buscar inspiração para terminar essa tese, né, dela. E lá ela se depara com um grupo de costureiras que sua avó já fazia parte há muito tempo e aprende várias coisas, tem vários ensinamentos. E assim, não vou falar mais do filme porque vou deixar para vocês assistirem. E o filme retrata várias simbologias da vida cotidiana, psicologia, trabalha muito essa parte. Olá, meu nome é Vanessa. Vou falar para vocês hoje do filme que eu assisti, que é Cinema Paradiso. Esse filme, ele mostra a importância de uma boa amizade, a importância, como é fundamental um bom relacionamento, de ter uma boa amizade, como é fundamental fazer aquilo que amamos e da gente ser persistente de buscar aquilo que queremos. Eu super indico o filme porque ele é excelente, eu chorei muito, dei muita risada, porque fala de um cara que ele queria ser, o sonho dele era ser projetista, mas como ele foi persistente, ele se tornou um cineasta bem sucedido. Meu nome é Vanessa, eu assisti o filme Clube das Viúvas. O filme se trata de 3 viúvas que os maridos morreram quase ao mesmo tempo, e aí elas resolveram se encontrar uma vez por semana nesses túmulos, e elas contavam sobre a vida delas e tudo. Aí, uma delas conheceu outra pessoa e se apaixonou. E isso gerou um conflito entre elas, porque uma sentiu inveja, porque ela achou injusto ela achar alguém antes dela, e a outra acha que ela está desrespeitando o marido. É um filme de comédia e vale muito a pena assistir. Olá, meu nome é Vitória e eu vou falar do filme Cocoon, que é um filme de 85. Ele retrata uma intervenção alienígena, é um filme bem doido, que ele retrata uma intervenção alienígena, que eles colocam uns casulos na Terra, mais precisamente numa piscina, e uma turma de idosos, eles tomam banho nessa piscina, e aí eles ficam bem mais ativos. Daí, depois disso, eles passam a ser mais ativos na vida dele, mais ativos na vida pessoal dele, como casal, e também como família, como pais dos filhos deles e na vida dos netos. Eu acho muito interessante porque eles se preocupam ainda com tanta idade, eles se preocupam com a família deles e querem estar ali perto, mas eles entendem que uma hora eles têm que partir, que isso é o ciclo natural da vida. E é isso.